Boa noite a todos, bem-vindos. É uma alegria estar com vocês agora, nesse momento, para a gente falar de um assunto tão importante nos dias atuais, que é como os nossos hábitos interferem na nossa saúde. E para isso, nós temos hoje uma convidada muito especial, uma convidada que é uma grande amiga, uma grande cardiologista, que foi em 2019 para os Estados Unidos para poder aprender e nos passar medicina do estilo de vida, que lá é uma especialidade médica, que é o estudo de como os nossos hábitos interferem na nossa saúde e como bons hábitos podem prevenir, controlar e até levar à remissão de doenças crônicas que são tão comuns no nosso dia a dia, tão comuns na nossa sociedade e que sabemos que aumentam o risco cardiovascular. Então a convidada de hoje é a doutora Daniele Salahorne. Dani, muito bem-vinda, é um prazer estar com você hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos. Dani, para começar nossa conversa, você poderia nos falar um pouco sobre a medicina do estilo de vida? Quais são os pilares para termos uma vida com saúde? Então, gente, boa noite novamente. Obrigada pela presença de todos. Mal, obrigada pelo convite. É sempre bom conversar com você. E, assim, acima de tudo, sobre um assunto tão novo hoje em dia, eu acho que a medicina do estilo de vida, né, o lifestyle medicine, é uma prática médica sem volta. Eu acho que é uma questão de tempo para isso ser difundido. Mas o que é isso? Na verdade, eu falo em prática médica porque não é uma especialidade ainda reconhecida no Brasil. Apesar de estar evoluindo muito, hoje já tem um colégio brasileiro de medicina do estilo de vida que está. A gente, né? Eu sou, inclusive, integrante desse colégio brasileiro, a gente está lutando para isso perante o CRM, então em breve será. Mas os Estados Unidos, como a Marina disse, é uma especialidade médica, sim, tem residência disso, sim. E o que é, né? A medicina do estilo de vida é uma prática médica que visa prevenir doenças e, em muitos casos, reverter doenças crônicas através da mudança de hábitos de saúde, através da mudança de hábitos de vida. Quais são os pilares que a gente chama da medicina do estilo de vida? O que a gente trabalha na medicina do estilo de vida para que o indivíduo tenha mais saúde de uma forma completa e integral? São 6 pilares, então. Pilar alimentação, gerenciamento do estresse, exercício físico, cessação do álcool e cessação do tabagismo, qualidade do sono e o último pilar, qualidade das relações humanas, qualidade das relações interpessoais, né? Do convívio do paciente na sociedade, do convívio do paciente no ambiente familiar. Então, a gente trabalha todos esses pilares para que o paciente ele consiga prevenir as doenças e reverter, inclusive, algumas doenças crônicas, tá? Basicamente isso. Nossa, e esse é um assunto que é tão ligado à nossa área, né, ao nosso dia a dia, ao que a gente vê no consultório, né? Acho que o que eu tô vendo muito no consultório atualmente, e isso, eu não sei você, mas eu senti uma piora grande na pandemia, né? É que as pessoas em geral pioraram hábitos e com isso estão voltando com muitas doenças crônicas que antes até eram compensadas, né? Elas estão chegando com essas doenças descompensadas, porque o remédio que era adequado para o tratamento no passado, com a piora de hábitos, aqui o que a gente vê, piora da alimentação, né? Com 1 ano de isolamento, em geral as pessoas diminuíram muito o nível de exercício físico. Aqui está muito frequente as pessoas que ganharam peso. Eu não sei se você nota também, Dani, mas como as pessoas ganharam peso e com isso, quando a gente vai avaliar o perfil metabólico, a gente vê uma piora,
né? E algo que eu tô frisando muito no dia a dia no consultório é isso, as pessoas se conscientizarem de que, eu até falo, né? Assim, eu acho que para um ano tão atípico que a gente passou, agora quase um ano e meio, nós fizemos o melhor que deu até agora, né? E chegamos até aqui. Mas aí estamos no momento de voltarmos a nos conscientizar da importância de bons hábitos, né? Então, por isso que eu acho que é tão valiosa essa nossa conversa. Porque para os pacientes entenderem que como eles devem voltar a se cuidar melhor para buscar o controle mais adequado dessas doenças crônicas, né? Então, eu agradeço, Dani, de coração você estar aqui mais uma vez, porque é valiosíssimo esse estudo, né? E esse conhecimento e esses ensinamentos. E tem também um outro perfil de paciente também, que é muito frequente, que são pacientes jovens, são pacientes que ainda não têm doenças, não têm comorbidades, mas o que a gente vê que eles já pioraram os hábitos e que eles estão começando a ter alterações metabólicas. E aí, Dani, eu queria que você falasse um pouco sobre prevenção, sobre como essas pessoas jovens, se elas se conscientizarem desde já, que elas devem olhar melhor para esses bons hábitos, como elas podem prevenir doenças e ter uma vida com mais equilíbrio, mais bem-estar, e com isso cultivar uma vida também mais saudável, né? Eu não sei você, mas esses são dois grandes perfis de pacientes que eu tenho no consultório. E até muitos eu convidei, e eu agradeço aos que estão presentes agora, e eu agradeço a presença dos que vão nos assistir também depois. Para começar, Dani, um dos pilares que você comentou, que eu tô vendo assim muito no consultório, e assim, eu acho que os pacientes adorariam ouvir de você orientações. São queixas relacionadas ao sono, à qualidade do sono. Isso está em nível assim, a incidência está altíssima de queixas relacionadas ao sono. Você pode nos falar um pouquinho, nos contar um pouco do que é um sono normal, quando a gente suspeitar que realmente o sono não é normal e buscar algum caminho para melhorar? Não, perfeito. Assim, concordo com todas as suas colocações em relação ao que a gente vê no consultório, em relação ao aparecimento de doenças crônicas em pessoas cada vez mais jovens, e é realmente o que a gente vê hoje no dia a dia. Câncer em pacientes jovens, infarto em pacientes jovens, depressão, tentativas de suicídio, obesidade. Antes a gente, né, nós vimos que isso eram doenças de pessoas mais idosas, né? Infarto, câncer. Hoje não. Hoje a gente encontra aí pessoas na faixa dos 30 anos cheias de doenças crônicas, e o que a gente tem que conscientizar as pessoas é que 90% dessas doenças, elas são causadas por hábitos de vida ruins. Então, existe, óbvio, todo um suporte, digamos assim, genético por trás, só que a genética, ela representa 20% do aparecimento da doença, né? Se nós temos ali um gene propício a desenvolver uma determinada doença, mas se nós temos um estilo de vida extremamente saudável, a chance, talvez, dessa doença aparecer é mínima ou nula, né? Então, falando um pouquinho do pilar sono, eu acho que, juntamente com o pilar alimentação, é um dos mais difíceis da gente abordar, porque a nossa cultura é a seguinte: dormir para quê? Né? Dormir é perda de tempo. Ou se não, a pessoa dorme pouco, fala, não preciso dormir muito, não. Tem aquela coisa, aquele estigma da super pessoa, né? Eu sou super ativo, eu faço tudo, eu durmo pouco, eu trabalho, eu produzo. Então, assim, essa nova geração vem sofrendo muito com essa pressão cultural em relação à privação de sono, e isso traz consequências graves, né? O sono, ele é de fundamental importância
para que a gente restabeleça as funções do nosso organismo, para que o nosso organismo descanse, para que a nossa mente descanse, e durante o sono nós produzimos muitos hormônios de extrema importância. Hormônios nós controlamos no sono, através do sono, hormônios de estresse, hormônios de apetite, hormônios de ansiedade, e se nós não dormimos, essa regulação hormonal fica totalmente desregulada e a pessoa engorda. Tem estudos que mostram que a pessoa que dorme pouco, ela tem a tendência a comer 300 calorias a mais no dia seguinte, porque o hormônio regulador do apetite, ele é produzido de forma defeituosa, porque a pessoa não dorme, né? A pessoa que não dorme, ela tem um alto nível de estresse, tem níveis maiores de hipertensão. Então, o sono é muito importante, né? E aí, o que é um sono? Ah, tá bom, mas o que é um sono bom? Então, um sono bom é aquele sono reparador, ou seja, não existe hoje na literatura, até existe, mas são trabalhos assim, com nível de evidências não tão fortes, né? São trabalhos mais observacionais que falam que o ser humano deve dormir em média 8 horas por noite, né? É uma média, de 7 a 8 horas por noite seria o ideal. Porém, o que a gente vê na prática é que tem pessoas que precisam de mais horas de sono e tem pessoas que precisam de menos horas de sono, né? Mas se a gente for colocar uma média, em torno de 7 horas de sono é o sono ideal. É aquele sono que existe uma regularidade, uma rotina, ou seja, a pessoa vai dormir todos os dias no mesmo horário e acorda todos os dias no mesmo horário, de forma que essa pessoa acorde de preferência sem despertador, ela abre o olho sozinha e tem aquele ímpeto e aquela vontade de sair da cama imediatamente. Não existe aquela preguicinha, a pessoa demora meia hora para acordar. Não, isso daí não é um sono bom. A pessoa tem que ter aquela disposição logo cedo, né? Ter aquela sensação de que realmente descansou. O sono, ele é eficaz quando a pessoa não acorda durante a noite, quando a pessoa ela dorme a noite inteira. Portanto, um paciente que ronca precisa ser abordado se esse paciente ele ronca ou se ele está acordando com esse ronco. Tem muitas pessoas que têm a apneia do sono e não percebem que acordam, né? E a latência do sono, ou seja, o tempo de deitar na cama e dormir não deve ultrapassar 20 minutos, tá? Então, qualquer coisa diferente disso já é um sono que não tá legal, é um sono irregular, tá? E aí a gente fala muito de insônia. Posso falar de insônia? Ou agora não? Pode, claro. Pode. Pode. E aí a gente fala muito de insônia, né? E o que é insônia? Insônia é ou a dificuldade de pegar no sono, ou a dificuldade de manter o sono a noite inteira, mais de 3 vezes por semana, durante um período mínimo de 3 meses. Então, isso é classificado, isso é o diagnóstico de insônia, um diagnóstico clínico. E aí, precisa ver quais são os motivos pelos quais a pessoa não dorme, ou a pessoa demora para dormir. E aí, a consulta é uma consulta longa, né? Óbvio, porque a gente precisa perguntar tudo isso, e precisa identificar quais são os motivos pelos quais a pessoa não dorme. Então, a gente tem que pensar em medicamento, a gente tem que pensar em tipo de alimentação que a pessoa faz à noite, durante o dia, a gente tem que pensar na qualidade do ambiente que a pessoa dorme, né? Estresse, a gente tem que pensar se a pessoa bebe muita água ou não, porque às vezes a pessoa acorda com vontade no banheiro, às vezes tem a questão dos filhos, né? Que aí já é uma questão mais difícil de ser controlada, porque o filho acorda à noite e tal, e chama os pais, vai para a cama dos pais. Às vezes pode ser uma questão de ronco, então assim, às vezes pode ser o que a pessoa bebe, a ingestão de álcool. Então, todos esses itens é tipo um checklist. Tudo isso tem que ser avaliado. Ou senão a pessoa não tem uma rotina de sono, cada dia vai dormir num horário diferente e o paciente não, o corpo não sabe que horas que é para dormir, que horas para acordar, então a pessoa precisa ter uma rotina de sono acima de tudo, né? A pessoa, tem muita gente que fala assim, não, durante a semana eu durmo, sei lá, das 11 acordo às 5, fico super bem, mas no final de semana eu tenho que acordar 10 da manhã. Isso tá errado também.
porque isso não é um sono de qualidade. A pessoa tem que dormir e acordar todos os dias, de segunda a segunda, no mesmo horário. A pessoa que compensa mais no fim de semana é porque está com sono provavelmente deficiente durante a semana. Então, tudo isso precisa ser investigado, entendeu? Sim. Nossa, Dani, você já falou muito bem e tocou num assunto que eu vejo, e é importante os pacientes terem consciência de que como os nossos hábitos, a nossa rotina interferem no padrão do sono, né? O que eu vejo no consultório, muitas vezes são pacientes que eles vêm com a queixa e eles acham que a solução é um remédio que vai fazer ele dormir. E a pessoa não consegue entender que toda a rotina dela, todos os hábitos, são esses exemplos que você deu, interferem no ritmo do sono, né? E que tomar um remédio que vá forçar a pessoa a dormir não vai fazê-la alcançar esse sono reparador que você falou. O que acontece, Ma, é que eu falo para os pacientes, não é só no sono, não, em todos os pilares, né? Mudar hábito é difícil, é desafiador. Porque uma É. pessoa que dorme mal a vida inteira, é difícil voltar a dormir bem. É muito mais fácil ela tomar um remédio. É muito mais fácil para ela, porque vai tomar o remédio, e é muito mais fácil para o médico que vai dar o remédio. Só que não adianta nada. O remédio, gente, ele é um tapa-buraco. Eu não vou tratar a causa, eu vou dar um remédio. Então, assim, qual é a causa do sono ruim? Ah, eu fico muito estressado na hora de dormir, eu vejo o celular na cama e demoro para pegar no sono, eu bebo muito líquido, eu acordo de madrugada, fico bebendo água, eu, sei lá, moro numa vizinhança barulhenta, a minha mulher gosta de ligar o ar-condicionado, eu sinto frio e não consigo dormir. É tudo. Então, assim, eu como, eu janto às 10 da noite e vou dormir às 11, ou eu bebo uma cerveja, bebo qualquer quantidade de álcool próximo da hora de dormir, porque o álcool me relaxa. Então, o remédio, muitas vezes, eu não sou contra remédio. Eu acho que, às vezes, o remédio ele pode ser necessário. Mas o remédio ele só vai entrar se todos os hábitos mudarem. Então, assim, um paciente que mudou os hábitos, que tem uma rotina de sono, que fez o que a gente chama de higiene do sono. Higiene do sono, mas só para você ter uma ideia, é uma série de medidas comportamentais para ajudar o paciente a regular o sono. E ela funciona em mais de 80% dos casos. Então, assim, eu falo, o remédio é mais cômodo para todo mundo, né? Toma um remédio, dorme, acabou. Mas o importante é saber que o remédio é um tapa-buraco. E em muitos casos, vicia, né? A pessoa depois não consegue mais dormir sem ele. E tem que aumentar cada vez mais a dose para conseguir dormir. Isso é muito ruim, né? Então, e eu quero aproveitar até o que está acontecendo para a gente poder, primeiro, poder agradecer e pedir desculpas que estão nos vendo, né, por essas questões técnicas, mas eu acho que esse é um grande exemplo de como na vida as coisas nem sempre saem como a gente organiza. Exato, exato. Né? E que às vezes, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender modos de lidar melhor com as adversidades, né? Eu acho que a gente está passando num momento do mundo que remete muito a essa reflexão, né? Em como nós respondemos às adversidades, porque muitas coisas estão fora do nosso controle. Eu acho que essa pandemia foi assim, escancarou, né, na cara de todos que controle é uma ilusão. E o modo como a gente pode aprender a lidar com essas adversidades pode, eu acho que ajudar muito a gente a navegar um pouco melhor, né, em momentos tão conturbados quanto esse. E aí, nisso, como os pilares estão todos interligados, a gente pode até conversar um pouco sobre isso, Dani, todos os hábitos saudáveis acabam ajudando nessa autorregulação, né? Uma pessoa que faça atividade física, que tenha essa rotina, que tenha um sono adequado, ela vai acabar tendo uma fisiologia mais preparada para lidar, né, com esses desafios da vida.
um dos grandes motivos, eu não sei dizer em relação a estudos, mas na prática clínica, um dos grandes motivos da falta de qualidade de sono realmente é estresse disparado. E isso acabou piorando muito na pandemia, porque o nível de estresse das pessoas aumentou por vários motivos, inclusive motivos financeiros, enfim. Mas o que acontece é... E aí, essa questão do controle do estresse antes do sono, isso é um assunto que eu fico até meio assim de falar, porque a Marina é papa nisso, né? Então, se eu estiver falando besteira, você me corrige. A gente sempre indica essa questão, né? Falando um pouquinho do sono mais especificamente, depois eu passo para os outros pilares que você me perguntou. A gente indica que o paciente tenha esse momento de relaxamento pré-sono. Então, pelo menos 1 hora antes, o que a gente indica? A gente indica que o paciente desligue todos os eletrônicos, né? Que ele procure relaxar, ler um livro repousante ou assistir durante a noite, né? Porque assim, o paciente tem aquele estresse o dia inteiro e vai assistir coisa ruim na televisão, entendeu? Então, assim, a gente também pede para que ele se policie em relação ao que ele ouve, ao que ele vê e ao que ele lê. Porque isso também é um contribuinte para um estresse muito grande, né? Então, a gente pede realmente que o paciente ele melhore essa questão. E o que acontece? Os pilares, eles estão interligados, por quê? Olha só, um paciente muito estressado, a partir do momento que começa a fazer atividade física, o estresse diminui. Por quê? A gente libera aí que eu queria chegar. Porque a gente libera um monte de hormônios durante a atividade física que faz com que o estresse diminua. Uma alimentação de qualidade, olha só, fast food, tranqueira, produto industrializado, eles aumentam a incidência de estresse e depressão em 40%. Só que daí vira um ciclo vicioso, porque a pessoa come a tranqueira. Eu vou falar tranqueira aqui para vocês sabem o que é, o fast food. A pessoa come o fast food, come a tranqueira, por conta de ansiedade, porque quando você está ansioso, você não vai querer comer um pé de alface, você vai querer comer a farinha. Então, a pessoa ansiosa vai comer a alimentação errada, geralmente é farináceo e açúcar. O farináceo e o açúcar contribui para um estado, ele dá aquela sensação de prazer nos primeiros 30 minutos. Depois você entra num ciclo de ansiedade e depressão e isso contribui em 40% para a piora. E aí ele entra nesse ciclo vicioso e não sai. Então, assim, a falta de exercício físico causa ansiedade, a alimentação ruim causa ansiedade. Aí nisso, o que a gente vê? Você dorme mal, você bebe mais, quem fuma, fuma mais, o relacionamento com a família fica ruim. Então, assim, a gente sempre trabalha, geralmente no consultório, um pilar por vez. Só que, às vezes, é um pouco impossível, porque um pilar puxa o outro. Vocês entendem? Então, assim, se eu controlo o estresse, eu durmo melhor, eu como melhor. Se eu faço atividade física, eu me estresso menos, eu como melhor, eu lido melhor com a família, eu acabo bebendo menos, eu diminuo o cigarro. Então, assim, eu acho que enfim, eu fico falando, né? Um pilar importante, todos são, mas eu acho que o estresse agora, eu acho que pelo estresse, a qualidade de vida das pessoas mudou muito. E piorou muito, porque a pessoa fica com aquela sensação de merecimento. Não, eu mereço comer, eu mereço beber, não sei o quê. Hoje é terça-feira, tô aqui, não saio, não vou para restaurante, eu não vejo meus amigos, então eu mereço comer um negócio. Você entendeu? Então, essa forma de lidar com a frustração e essa forma de lidar com as adversidades acaba piorando muito, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também muitos pacientes que começam a atuar e melhorar um pilar, tanto do estresse ou a pessoa que começa a se conscientizar, a fazer exercício. Eu acho também que quando ela começa a melhorar, naturalmente, ela já busca a melhora dos outros pilares, né? Eu costumo ver muito isso no estresse. A hora que a pessoa melhora, naturalmente, ela já vai ter mais consciência do que comer, ela já vai buscar mais exercício, é isso, o sono melhora, as relações. Então, também tem esse lado positivo, porque quando a gente foca, começa a lidar
para que a pessoa melhore, né, algum desses pilares de hábitos, eu acho também que isso traz a melhora geral. Eu não sei, eu vejo muito isso no consultório. E eu fico muito feliz quando os pacientes entram nesse estado, né? Hoje eu atendi uma paciente, Dani, que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa. É uma paciente, hoje à tarde, a Priscila, eu acho até que ela não está ao vivo, mas ela vai assistir depois, que foi uma primeira vez, ela veio me contar a história dela, e a história dela é ao contrário do que aconteceu com a maioria na pandemia, né? Porque ela tinha hábitos muito ruins, ela já tinha sido diagnosticada com hipertensão, fazia uso de medicação antihipertensiva, e quando começou a pandemia, ela resolveu procurar um nutrólogo e começou a melhorar a alimentação, né? Ela tirou a farinha que você falou, o açúcar, ela melhorou a alimentação. E com isso ela buscou fazer exercício. E em um ano ela perdeu 33 quilos. Eu adorei o caso dela, porque ela, com a melhora de hábitos, ela conseguiu perder peso e entrar em remissão à hipertensão dela. Então ela veio, né, para fazer uma avaliação, porque ela falou assim: olha, minha pressão começou a cair muito, eu parei de usar medicação, né, o meu cardiologista não está mais me acompanhando, veio buscar ajuda para ver se ela vai se manter bem mesmo sem medicação. E é algo que eu acho fantástico, né, Dani? Fantástico. Por quê? Porque um paciente que passa por um processo desses muda a perspectiva de vida, muda a probabilidade, o risco cardiovascular do futuro. Então é uma guinada que ela deu nesse ano que vai mudar, né, o futuro dela. E eu até falei para ela, eu falei, seria ideal que você tivesse aqui e contasse, porque para os pacientes perceberem que isso é possível, né, Dani? Isso é possível. Você deve lidar muito com isso no consultório, né? Do ponto de vista prático, até para ajudar mais o paciente a conquistar os objetivos, a gente trabalha um pilar de cada vez. Mas é inegável, como você mesma disse, todos os pilares eles são afetados e todos acabam mudando, né? Porque assim, o paciente que está disposto realmente a mudar hábitos, ele não vai mudar um hábito só. Então, assim, ele não vai comer melhor e não fazer exercício, ele vai querer se exercitar também, né? Aí ele se exercita, ele fica mais cansado, ele dorme melhor. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, né? Então, assim, isso é importante e isso acaba acontecendo. E o que eu acho em relação a esse caso é que, assim, além dos benefícios maravilhosos que ela teve em relação à saúde dela, isso acaba empoderando o paciente de uma forma que se sente aquela coisa como eu vou explicar assim, ele fala, eu posso tudo, eu consegui mudar, eu posso tudo, e é uma paciente que vai ficar sem remédio para hipertensão ou vai ficar com uma dose assim mínima, né? Então assim, é possível, hoje em dia que eu falo para os pacientes, né? Eu vou falar para vocês também, não tem atalho, gente. Não tem pílula da longevidade, não tem soro da alegria, não tem soro da imunidade, não tem atalho. O que a gente tem que fazer é ter hábito saudável, porque isso, talvez, esses atalhos, esses remédios, esses hormônios, esses soros, até ajude aí alguns meses. Mas se volta tudo, porque o hábito não mudou. É que nem o paciente que põe a culpa, tomei remédio, parei e voltei a engordar tudo de novo. Claro, você mudou o hábito, mudou aqui. Eu falo, a dieta começa aqui, mudou aqui. Então, assim, você para de comer o remédio e volta com os mesmos hábitos de antes, você vai engordar mesmo, e a culpa não é do remédio, a culpa é sua. Então, assim, uma das missões da medicina de estilo de vida é essa. O paciente, a gente tem que empoderá-lo para que ele consiga mudar. E não existe isso, médico aqui, paciente aqui. É médico e paciente de mão dada, de modo que eles consigam perceber que a saúde depende deles. Eles são responsáveis pela saúde. O paciente fala, eu como errado porque minha mulher compra tranqueira.
Vive falando isso. Ah, eu não faço exercício porque eu não tenho companhia. Eu durmo mal porque minha mulher gosta de ver televisão no quarto. Quer dizer, a culpa é sempre do outro, nunca é dele. Então, assim, eu não tomo remédio porque ela não me dá direito. Tem paciente que fala isso, que não toma remédio se a mulher não der. Ou vice-versa, né? Mas, então, eu acho que esse é o grande a sacada da medicina de estilo de vida, esse empoderamento e embutir no paciente a autorresponsabilidade pela sua saúde. Ele é o responsável. E foi o que essa pessoa, que essa sua paciente fez. Quer dizer, ela tomou as rédeas da situação, da vida dela, mudou a cabeça e emagreceu. Que eu falo, gente, assim, mudar hábito é mudar a cabeça primeiro. Tem que mudar a forma de pensar, tem que mudar a crença, tem que mudar algumas coisas, inclusive enraizadas e culturais. E isso não é fácil, é difícil. Então, parabéns para ela. Se ela não estiver aqui ou quando ela tiver, parabéns. Eu atendi ontem um paciente que perdeu 16 quilos também na pandemia. Mas foi isso, assim, já que eu não vou fazer nada, então eu vou fazer algo por mim. E é isso, 16 quilos perdidos. Então, isso é muito legal, né? É possível. Se um consegue, por que você não vai conseguir? Então, não é mesmo? Eu achei legal trazer esse caso para justamente mostrar isso. Como é possível mudar, né? Como existem casos de vida real. A gente não está falando aqui só da parte teórica. A questão é isso, você foi perfeita na colocação, né? Autorresponsabilização, né? Determinação, disciplina, comprometimento. E aqui o mérito, né, é todo dela e da equipe de médicos que cuidava dela, né? Porque foi a primeira vez que eu vi a paciente. Mas, e nisso eu queria até que a gente podia falar um pouco sobre isso, sobre a questão multidisciplinar, né? Como é importante o paciente ser visto e cuidado por uma equipe multidisciplinar, né? Porque o gatilho dela foi o ortopedista. O ortopedista que falou, olha, a cirurgia que você fez do joelho, se não perder peso, daqui a pouco a gente vai fazer de novo, né? Então, assim, antes só de eu perguntar e para você falar um pouquinho sobre esse tratamento multidisciplinar, eu queria falar às pessoas que, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, fazer alguma pergunta para a doutora Daniele, podem escrever no chat, tá? Aproveitem. Mas se você puder falar um pouco, Dani, da sua equipe, porque eu sei, né, que você não trabalha sozinha, você tem toda uma equipe de apoio para justamente conseguir dar esse suporte para o paciente conseguir mudar os hábitos, né? A medicina do estilo de vida, o médico, ele é um coadjuvante. Na verdade, existe uma equipe multi e o paciente, ele está no centro do cuidado. É muita pretensão do médico querer fazer tudo. Então, tanto que a medicina do estilo de vida é uma prática que não é uma prática exclusiva médica, né? Então, a gente tem uma equipe que trabalha com o paciente. Então, a gente tem um nutricionista, um educador físico, a gente tem na verdade, nos Estados Unidos tem muito essa coisa do coach em saúde, mas a gente trabalha com um psicólogo. E a gente trabalha com pessoas que fazem toda essa questão do gerenciamento de estresse. Então, yoga, meditação, a gente no consultório não tem isso, mas a gente acaba sempre tendo essa rede de apoio e nós encaminhamos o paciente para fazer, porque o médico sozinho, ele vai coordenar o processo, mas eu não sei fazer uma prescrição nutricional, não sei. A gente até faz mais ou menos o que ele deve comer, o que não deve, agora a quantidade, porção disso, porção, não sei, e nem quero saber, porque senão eu teria feito nutrição. Então, assim, a gente acaba encaminhando o paciente. Qual é o melhor exercício físico para ele conseguir atingir o objetivo? O educador físico que vai estar com ele ali. Então, não se faz medicina do estilo de vida sozinho. Não se faz. A medicina do estilo de vida, ela é bem feita, só bem feita, quando existe uma equipe multidisciplinar por trás disso, né? Então, por exemplo, um paciente que quer parar de fumar, é fundamental que ele tenha um acompanhamento psicológico também de um nutricionista, porque muitos pacientes não param de fumar por medo de engordar. Então, quando ele tem todo esse acompanhamento multi de um médico, um nutricionista e um psicólogo ou um coach, o que seja, o caminho, apesar de ser difícil, se torna muito mais fácil e muito mais assim assertivo, né?
porque não tem moda, né, Mar? Eu falo para os pacientes, doutora, qual que é o melhor exercício para emagrecer? Qual que é a melhor dieta para seguir? Eu falo, gente, isso não existe. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer a longo prazo. Não adianta eu te passar uma dieta, por exemplo, que vai fazer perder 10 quilos em um mês se você não consegue manter essa dieta para o resto da vida. A dieta da sopa, quem consegue comer sopa a vida inteira? Então não é uma dieta boa, sabe assim? Então existe um equilíbrio, quer dizer, isso é sustentável para você? Você vai conseguir fazer isso daí? Então beleza. Então essa é a melhor dieta para você. O melhor exercício é corrida. O paciente odeia correr. Vou indicar a corrida? Não vou, porque ele até vai correr um mês, mas depois ele não vai conseguir mais manter a corrida, né? Então, o melhor exercício, eu tenho uma paciente que ela gosta de fazer balé. Ok, ela vai fazer o balé. Vou enfiar a paciente na academia? Não vou, porque ela vai pagar a academia, vai um mês e não vai voltar mais. Então, ela faz balé. Ela faz balé 3 vezes por semana. Acabou, tá ótimo. Ela tá 1 ano e meio fazendo balé sem parar. Então, assim, é isso, entendeu? E a equipe multi tem um papel fundamental nisso, Mar. Eu não faço medicina de estilo de vida sozinha, eu não sei fazer medicina de estilo de vida sozinha. E o encaminhamento, ele é sempre necessário. Então, o paciente, ele passa por todo esse processo juntamente comigo, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu acho que isso também está muito alinhado a toda a filosofia, tudo que a gente fala aqui no Posso Mudar, né? Porque toda a ideia de trazer vocês, convidados especialistas, é que vocês complementem, integrem tudo que a gente fala no consultório, né? Eu não preciso saber tudo e falar tudo. A ideia de trazer os especialistas escolhidos a dedo aqui é justamente poder trazer esse conhecimento, essa motivação para que vocês integrem um tratamento e tenham melhores resultados. Porque é o que a doutora Daniele estava falando. É possível você sozinho em casa resolver mudar e alcançar resultados ótimos? É possível. Mas se você tiver ajuda, se você tiver uma metodologia, uma equipe multidisciplinar que te direcione, o caminho se torna um pouco mais fácil, né? Então esse é o trabalho de todos nós, todos os convidados aqui do bate-papo, eu tenho uma gratidão imensa, porque vocês vêm compor justamente esse tratamento que é o que realmente eu acredito de coração que seja o melhor para os meus pacientes. Então, Dani, muito obrigada, viu? Aqui a Margarete está fazendo uma pergunta. Ela já perguntou se o tempo de sono necessário varia de pessoa para pessoa, que você já disse que sim. E ela pergunta se a idade influencia. Boa noite, Margarete. Influencia sim, tá? Conforme nós vamos envelhecendo, a necessidade do sono diminui. Então, eu estou falando uma média de 7 horas de sono num adulto até mais ou menos uns 60 anos, tá? Após os 60 anos, essa quantidade diminui. Então, o idoso ou o nem tão idoso assim, vamos falar idoso, vamos lá, acima de 70 anos, tem menor quantidade de sono necessária, em média 5 horas mais ou menos, e tá ótimo. Na verdade, eu gosto dos pacientes assim, não vamos falar em número, vamos falar na quantidade de sono necessária para você acordar bem no dia seguinte, disposto, com esse ímpeto de levantar da cama e sem a necessidade de dormir ao longo do dia, sem aquela sensação de que a pilha está acabando no fim da tarde e sem aquela sensação de querer compensar no fim de semana. Então, se você se enquadra nisso, a quantidade de sono que você tem hoje está perfeita. Agora, vamos falar de um pilar, que isso é algo também tão importante, tem tanto benefício, né? A hora que a gente vai ver as comprovações científicas das pesquisas, não param de chegar benefícios que a atividade física traz, né? Como o exercício físico regular traz tantos benefícios para o corpo, para a mente também, né? Se a gente está falando em estresse, está falando em ansiedade nesse momento tão agitado, né? Como um exercício regular pode ajudar
Dani, em geral, para os pacientes, você recomenda algum nível? Eu sei que, é claro, é muito bom a gente perceber que há individualidades e que a gente tem que respeitar e adequar tanto a alimentação, o sono, do modo que a pessoa consiga fazer e consiga, aqui, você teve uma colocação perfeita, né? Consiga fazer a longo prazo, porque era essa a nossa ideia, né? A pessoa criar um hábito que faça parte da vida dela daqui para frente. Por exemplo, a Priscila, que era aquela minha paciente que veio hoje contando que perdeu mais de 30 quilos, né, na pandemia, eu falei para ela, agora o seu desafio é justamente manter, né? Se manter assim, se manter mais saudável, se manter com um peso mais adequado, para não recair nos hábitos antigos, né? Mas em geral, sobre o exercício, você tem alguma recomendação média do que você peça, de exercício aeróbico, com associação com exercícios de força? Dá para a gente passar alguma mensagem assim para um paciente de um mínimo que ele pudesse fazer para ter um impacto na saúde física e mental? Olha, essa pergunta é ótima, porque assim, eu falo para o paciente, em se tratando de exercício físico, qualquer coisa é melhor que nada. Então, por exemplo, doutor, eu tenho 10 minutos por semana para andar de bicicleta, vai. 10 minutos por semana é melhor que nada. Eu tenho 5 minutos para caminhar todos os dias, vai os 5 minutos. Então, assim, existem milhares de estudos que demonstram que qualquer quantidade de exercício traz benefícios à saúde, traz benefícios à saúde mental, à saúde física e traz benefícios em relação à mortalidade. Um paciente mais ativo morre menos. Então, vamos explicar isso um pouco melhor. Existem dois tipos, né, de conceito aí, que é o exercício físico e a atividade física. Eu acho que é importante esclarecer isso, Má. O que é o exercício físico? O exercício físico é aquele tipo de atividade física que você vai fazer de forma com propósito. Eu vou colocar o meu tênis e vou sair para caminhar 1 hora. Ou eu vou para academia, eu vou para o Pilates. Isso é exercício físico. Atividade física é qualquer movimento que você faça ao longo do dia, tá? Então, regar o jardim, fazer uma jardinagem, descer e subir escada na sua casa toda hora. O que acontece? O nosso cérebro, ele não consegue identificar e diferenciar o que é um exercício e o que é uma atividade física. Então, quanto mais ativo for o seu dia, melhor, mesmo que você não faça exercícios. Então, uma pessoa que não faz exercícios, mas que sobe e desce escada o dia inteiro, uma pessoa que caminha o dia inteiro no trabalho, uma pessoa que troca o elevador pela escada, por isso que se fala muito isso. Uma pessoa que mexe pouco em controle remoto, uma pessoa que precisa descer para o andar de baixo de casa para pegar um copo de água, uma pessoa que caminha com um cachorro, essa pessoa morre menos. Essa pessoa tem mais saúde do que a pessoa que não faz nada. O que também não adianta um paciente que trabalha na tela do computador o dia inteiro, 10 horas por dia, e faz 1 hora de exercício. Isso também não adianta, porque o dia inteiro dele é muito sedentário. Então, o que a gente recomenda para 1 hora e meia, levante 5 minutos e dê uma caminhadinha de 5 minutos. Isso é importante também, tá? Foi feito um estudo que avaliou 2 grupos de pacientes obesos. Os pacientes que passavam mais de 6 horas na televisão e o paciente que não assistia televisão. Independentemente do peso, quem não assistia televisão morria menos, porque se exercitava mais.
Então, qualquer tipo de exercício, ele é benéfico. Qualquer coisa. Se a gente for pensar na saúde cardiovascular, aí é diferente. Se a gente for pensar em coração, especificamente, o que se recomenda é 150 minutos de atividade física por semana, de intensidade leve, ou 75 minutos por semana de atividade moderada. Isso é em relação à saúde cardiovascular. Mas em relação ao benefício de diminuição de estresse, melhora da qualidade de vida, qualquer atividade física, ela é benéfica. Qualquer movimento é benéfico. O corpo precisa se movimentar. O corpo não nasceu para ficar parado, né? Em relação, por exemplo, à perda de peso, para a pessoa que realmente perda de peso não, desculpa, para a pessoa que emagreceu e quer manter o peso, o exercício físico é de fundamental importância para a manutenção do peso perdido. Aí essa pessoa precisa fazer 300 minutos por semana de atividade física. Então, varia muito. Varia muito em relação ao objetivo. Mas a minha mensagem é: qualquer exercício, qualquer atividade importa. Qualquer atividade faz a diferença. Se nós fôssemos ser bem criteriosos, Má, eu vou falar aqui para a população geral, tá? Seria o quê? 150 minutos de atividade física por semana, incluindo, nesse tempo, 2 vezes por semana de musculação, 1 vez por semana de atividade física de equilíbrio, que eles falam de balance, né? E 2 vezes por semana de alongamento. O que a medicina do estilo de vida preconiza é isso daí, tá? Só que a gente sabe que muitas vezes isso não é possível para todo mundo. Então, o que a pessoa fizer, tá bom. O importante é se movimentar, né? E qual exercício? Eu falo para o paciente, que exercício que eu faço? O que você gosta? Qual exercício que você gosta? Ah, eu gosto de tal, então faz esse. Ah, não gosto de nenhum. Então vai ter que aprender a gostar. Porque aí não tem jeito. Aí eu forço. Porque o exercício, ele é assim, para quem não gosta de fazer, eu falo, gente, tenta. Vamos criar o hábito. Exercício é hábito. Você vai me xingar 1 mês. Mas depois desse mês você vai começar a me agradecer. Porque você vai começar a sentir falta, vai começar a sentir prazer pelo exercício e vai começar a gostar. Então, quem não gosta de nada, eu falo, não é possível que você não goste de nada. Alguma coisa você tem que gostar. E a gente faz a pessoa ir em frente. Perfeita a sua colocação para o momento atual que nós estamos passando, né? Com mais de 1 ano de isolamento, né? A grande maioria das pessoas reduziu muito tanto o nível de atividade física quanto de exercício físico. E o caminho aqui é buscar fazer o que der, né? Melhorar. A gente ainda tem muitas restrições, tem muitas limitações, mas a mensagem foi perfeita. O que for é melhor do que nada. Vamos começar, vamos sair, né? Sair desse estado, né? De ficar em casa na frente da TV o dia todo ou trabalhar o dia inteiro no computador sem ter esses momentos de pausa e movimento. E algo que todo mundo pode melhorar um pouco. E um pouco é sempre melhor do que nada. Eu achei perfeita a colocação. Dani, um pilar também muito importante, também muito afetado, acho que todos são interligados, né? Mas a questão da... a questão da... Todos. Quanto mais dá para separar, não dá. Nós somos todos interconectados e se você mexe num ponto, você está mexendo em todo o sistema, né? Mas a questão das relações sociais, né? Que também foram muito afetadas nesse período da pandemia, né? Nós não podemos mais viajar, nós não podemos mais confraternizar com os amigos, com a família. E temos que achar modos de nos reinventar, né? Da outra vez, na outra conversa, você falou sobre solidão, né? E o quanto a solidão pode impactar na saúde do corpo e na saúde cardiovascular. Você pode nos contar um pouquinho? A solidão, tem vários trabalhos sobre solidão, e solidão não é estar só.
Solidão é se sentir só, é diferente, né? Então, eu posso estar rodeado de pessoas e me sentir só, isso é solidão. Ou eu posso estar sozinho, isolado do mundo e não ter esse sentimento de solidão. A solidão, ela mata muito mais que infarto. Uma pessoa que se sente só, ela é uma pessoa menos produtiva, ela é uma pessoa que tem mais índices maiores de depressão e de ansiedade, de ideias suicidas. São pessoas que têm um autocuidado muito pior, são pessoas que geralmente dormem mal, têm insônia, são pessoas que comem mal. Então, assim, eu entendo que a pandemia prejudicou muito essa questão das relações humanas. Só que o que a gente tem que entender é essa questão de solidão, porque às vezes a pessoa ela se sente só, independentemente de pandemia ou não, né? Então, assim, obviamente as relações sociais elas não sei se pioraram, não vou falar pioraram, mas elas mudaram durante a pandemia. Hoje essa questão do online ela é muito mais presente, mas a pessoa que está bem, que tem um bom relacionamento com a família em casa, a pessoa que tem um bom relacionamento com os amigos, a pessoa que está bem resolvida nesse âmbito de relação com a sociedade pela qual ela vive, está inserida, a pandemia foi só uma pedra no sapato. Então, o que a gente vê muito são relações ruins, não relações ruins, mas relações que não estavam tão estáveis e tão boas na pré-pandemia, ou a pessoa já tinha algum sentimento ruim de solidão pré-pandemia, e com a pandemia as coisas se exacerbaram, pioraram e vieram à tona. Porque quem tem bons relacionamentos sempre terão, com ou sem pandemia, independente. É claro que o brasileiro tem aquela coisa de chegar perto, de conversar, de abraçar, isso faz falta, sim. Mas isso levar a um estado de solidão é difícil. A pessoa geralmente que se sente solitária, ela se sente solitária em qualquer momento. E é algo que precisa ser abordado, porque a pessoa que se sente só tem uma qualidade de vida pior e um autocuidado pior. Então, isso realmente não sou eu na verdade, dentro da medicina de estilo de vida, eu faço esse questionário, a pessoa ela responde um questionário para mim sobre solidão, mas não sou eu que trato solidão. E aí entra toda a questão de equipe multidisciplinar. Essa pessoa vai ser encaminhada para um especialista para poder trabalhar essa questão de relacionamentos, né? Eu não tenho competência para isso, né? A minha área é outra. Então, por isso é da importância da equipe multi, voltando a falar um pouquinho da equipe multi, né? Aqui tem mais uma pergunta. Doutora Daniele, tem uma dica para quem tem muita dificuldade para estabelecer rotina? Quem é que perguntou essa pergunta? Cláudia. 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 Cláudia, manda para mim aí, manda aí para a Marina no chat, qual é, assim, o porquê da sua dificuldade da rotina? Se é filho, se é trabalho, manda isso para mim, para eu poder te responder melhor. Enquanto isso, a Marieli escreveu: dormimos tarde e levantamos muito tarde. Dormimos quase 10 horas, somos idosos. Aí, quando falou que os idosos dormem pouco. Ó, é um sono ruim. Não por você dormir 10 horas, a senhora é idosa. Não pela senhora dormir 10 horas, mas é um sono ruim. Por quê? Dormir tarde e acordar tarde configura um sono de má qualidade. Porque nós produzimos hormônios. Vamos dar um exemplo aqui mais técnico para vocês me entenderem. Existe um hormônio que se chama melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. E existe um hormônio que se chama cortisol, que é o hormônio do estresse. O que acontece? Lá pelas 8 horas da noite, nossa melatonina começa a subir e o nosso cortisol, lá pelas 17 horas, já começa a cair. O nosso pico da melatonina é em torno das 2 da manhã. Se a gente for dormir muito tarde, toda essa regulação ela fica prejudicada. Então, a gente tem um pico de melatonina mais tarde, um pico de cortisol mais tarde, aí você acorda com cortisol mais alto, ou seja, desregula tudo.
Qual que é o melhor horário, o horário ideal para se dormir? No estourando 11 da noite. Quando eu digo dormir, eu digo estar de olho fechado. Não é ir para a cama, né? É dormir. Então, 11 da noite às 6, 7 da manhã é o período ideal de sono. Dormir 10 horas, mas dormir em horários ruins, isso não é legal. A não ser que a senhora, por exemplo, vá dormir às 9 da noite e acorde às 6 da manhã. Tudo bem, vai dormir, tá dormindo 10 horas e não tem problema nenhum. 10 horas é o tempo que a senhora precisa para se sentir bem e se sentir descansada. Só que esse horário tem que mudar. Tem que dormir um pouco mais cedo para acordar mais cedo, tá? Isso é importante, o horário do sono é importante. Até essa regulação hormonal também é muito relacionada ao estresse, né? Uma pessoa que durma mal, fica muito difícil a pessoa conseguir gerenciar o estresse, né? Porque essa quebra não gerencia. Não gerencia. Então, assim, se a senhora estiver estressada por algum motivo, estiver passando por estresse por algum motivo, é de fundamental importância começar regulando o sono. Fundamental. E pode dormir às 10 horas, não tem problema. Não é recomendado dormir tanto assim. Mas é importante que se durma mais cedo e se acorde mais cedo. Aqui a Cláudia respondeu, né? Ela tinha perguntado, né, a dica para quem tem muita dificuldade para estabelecer rotina, né? E se perguntou quais são as dificuldades dela. Ela respondeu: muito trabalho e gosto de cuidar da família também. Vou falar especificamente para a Cláudia, pode ser depois eu dou uma geral ali para as pessoas. O Cláudia, você vai precisar aprender a delegar coisas assim. O que acontece é que você trabalha muito e cuida muito dos outros, você não cuida de você. Então, qual que é o seu dia? O seu dia é trabalhar e cuidar da família. E aí? Por que você não estabelece rotina, Cláudia? Porque você gosta de estar no controle de tudo, tanto no trabalho quanto no controle da sua família. Existe a possibilidade, por exemplo, de você, eu não sei como é a sua vida, eu não sei como, mas às vezes o que acontece? Você disse que você gosta de cuidar da família, então talvez você consiga, por exemplo, estabelecer um horário básico de meia hora, que você tenha meia hora no seu dia. Eu não estou nem pedindo para você fazer exercício, comer direito, não. Eu quero que primeiro você estabeleça uma rotina assim. Você tem meia hora do seu dia para que você cuide de você. E nessa meia hora, o que você vai fazer? Você vai ler um livro que você goste, você vai fazer sua unha, você vai fazer um exercício, você vai ter esse tempo de meia hora para começar a cuidar de você. Porque eu acho que para a pessoa que não consegue estabelecer uma rotina para se cuidar, é porque não se cuida. Então não adianta a gente falar assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Vamos por partes. Então, não queira estabelecer a rotina perfeita do seu dia, porque muitas vezes isso não vai acontecer. Comece com meia hora. Eu vou te indicar um livro que chama Milagre da Manhã. Não sei se você já leu. É um livro, já li 3 vezes. Você já leu mais esse livro? Não. Maravilhoso. Ele fala justamente isso que eu estou te falando, desse autocuidado. Então, primeiro, você vai estabelecer no seu dia, para ficar mais fácil, meia hora. Nessa meia hora, nem que você, olha, eu não quero fazer nada, eu quero me trancar no banheiro por meia hora, beleza, não tem problema. Faça algo por você durante meia hora. Depois que você conseguir estabelecer essa rotina, pode ter certeza que vai ficar muito mais fácil de você conseguir estabelecer rotina de trabalho, porque você vai se dar uma prioridade, você vai parar de pensar nos outros, você vai se dar uma rotina de trabalho, uma rotina de almoço, uma rotina de sono, uma rotina de brincar com seus filhos, brincar com a sua, né, ficar com a sua família e uma hora para você. Então comece com meia horinha. Você vai ver que vai dar certo. Dani, eu tenho uma gratidão imensa por você estar mais uma vez ajudando aqui, nos contando um pouco sobre a medicina do estilo de vida. Você é sempre muito bem-vinda, está sempre convidada. E os pacientes adoram, né? Porque eu acho muito bom ouvir de alguém que aprofundou um pouco o estudo, né? A importância, né, de algo que a gente fala tanto no nosso dia a dia do consultório, eu acho muito rico eles poderem ouvir de você. Então, assim, gratidão imensa, viu? Pela sua presença novamente.
Na verdade, o prazer é meu. Eu amo falar sobre isso. Isso é meu trabalho, é um propósito de vida mesmo que eu encontrei dentro da cardiologia. E a gente está aqui para divulgar saúde. Eu acho que, gente, não tem atalho. Não vão gastar toneladas de dinheiro em suplemento, em remédio para isso, remédio para aquilo. Façam arroz, feijão bem feito, entendeu? É isso. E para a gente finalizar, eu vou só... Algo que me marcou muito na nossa conversa semana passada não, ano passado, né, que já está fazendo praticamente um ano, foi para finalizar, eu perguntei para você se você tinha um conselho para os pacientes. Eu não sei se você vai se lembrar disso, mas foi, eu acho, o ponto fundamental. Para mim, foi o ponto principal da nossa conversa. Você se lembra, Dani? Tá, Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Que eu perguntei se você teria um conselho para os pacientes, e aí você falou assim: olha, se você não está bem, se você não está satisfeito, feliz com a vida que você está, se você está tendo problemas de saúde, saia da zona de conforto. Porque sair da zona de conforto, lembrou? Não é nada confortável. Eu que estudo um pouco neurofisiologia, eu sei que o cérebro não gosta de mudança. Ele sempre vai ter... Por isso que é tão difícil mudar hábito, né, Dani? E por isso que a neuroplasticidade, que a gente fala tanto, né, demora de 6 a 8 semanas para você ver um resultado. O que você falou do exercício físico, você vai se sentir melhor e vai buscar exercício físico naturalmente, né, depois de 1, 2 meses de execução do exercício, né? Mas eu acho que essa é uma mensagem maravilhosa que diz muito sobre medicina do estilo de vida e diz muito sobre toda essa iniciativa do Posso Mudar, que todos nós podemos ter uma vida melhor, todos nós podemos aprender caminhos para vivermos com mais saúde, mais bem-estar e felicidade, né? Já que a gente está falando tudo tão interligado, né? E eu, mais uma vez, muito obrigada, Dani, por passar tanto conhecimento, tantas mensagens. Agradeço demais o convite. Agradeço muito a oportunidade de debater esse assunto que eu gosto tanto com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, posso deixar aqui minha página no Instagram para o pessoal? À vontade, com certeza, com certeza. O meu Instagram é doutora Daniele, com 2 L's e E, Salaorni, doutora Daniele Salaorni. Lá, me mandem mensagem lá, dúvidas. Eu falo bastante sobre medicina do estilo de vida. Me sigam lá que vocês vão aprender um pouquinho todo dia. É um prazer, foi um prazer, uma obrigada. Adoro conversar com você, você sabe. E é isso aí, é o que a Marina falou. Eu tinha falado isso, na verdade, depois que ela falou, eu lembrei. Sair da zona de conforto, gente. Eu acho que quem fica na zona de conforto não tem saúde. Para se conquistar a saúde, tem que mudar. Foi o que aconteceu com essa paciente da Marina, que emagreceu 30 quilos. O que aconteceu com esse meu paciente, que emagreceu 16. E assim, se eles conseguem, qualquer um consegue. Nós somos iguais. Fomos feitos iguais. Com as mesmas... né, assim, vamos transcender um pouco aí. Somos feitos iguais, somos seres humanos iguais, estamos no mesmo planeta, vivemos do mesmo jeito, a gente é igual. Então, se um consegue, o outro também. Acabou, é isso. E para finalizar, quero agradecer a presença de todos, aos que nos estão assistindo agora ao vivo e aos que nos assistirão depois. Muito obrigada, viu? Boa noite e um grande beijo a todos. Boa noite.